Olá, alunos! Vamos falar aqui agora um pouco a respeito da Mega Sena, né, e a sua relação com a análise combinatória, certo? Bom, creio eu que todo mundo aqui já ouviu falar da Mega Sena, né? A Mega da Virada, né? Quem é que nunca tentou aí um joguinho, né, da Mega Sena para poder tentar ficar milionário, não é isso? Muito bem, lembrando, tá, pessoal, que apostas só podem ser feitas por maiores de 18 anos, beleza? E o que nós vamos fazer aqui é algo altamente didático para poder mostrar para vocês, tá, a sua relação com a matemática, tudo bem? Então, quem for menor de 18 anos, tá, não pode jogar, beleza? Bom, mas quando você completar aí 18 anos, você vai poder jogar, certinho? E como é que eu faço para jogar, pessoal? Lá no site da Caixa Econômica, né, ele explica pra gente, certinho? Ou se você virar o canhoto também, tá? Lá no canhoto tem essas informações. Bom, pessoal, a Mega Sena, né, ela paga milhões, né? Olha só, a Mega Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Bom, vejamos aqui, pessoal. Se você olhar aqui o canhoto da Mega Sena, se você olhar essa parte aqui, você vai observar que nós temos números, né, de 1 a 60, beleza? Bom, como é que eu faço para jogar, pessoal? Para a gente poder jogar aqui, é muito simples. Você vem aqui e escolhe 6 números, né? Por exemplo, você pode escolher aqui o 13, certinho? Você pode escolher aqui, sei lá, o 27, o 31, o 33, nós já temos 4 números, né? Você pode escolher aqui o 54 e pode escolher, sei lá, aqui o 49. Então vejam que eu fiz uma aposta aqui. Quando eu escolho 6 números, eu estou escolhendo então uma única aposta, certinho? Bom, aí o site fala assim ainda pra gente, né? Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4, certo, pessoal? Ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volantes de aposta, certinho? Bom, então vejam bem, pessoal. Para mim ganhar na Mega Sena, né, o prêmio principal, eu tenho que acertar ali os 6 números. Mas se desses 6 números eu acertar apenas 4, eu ganho o que a gente chama de quadra, né? A gente ganha lá um valor bem menor, mas a gente ganha um dinheirinho. E se eu acertar 5 números, eu ganho a quina, certo? Muito bem, que é um valor um pouco maior do que o da quadra e também bem menor do que o prêmio principal, né? Que é ali o de milhões de reais, certinho? Muito bem, pessoal. O site da Caixa Econômica ainda diz pra gente assim, ó, para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar, né? Você deve marcar de 6 a 15 números no volante, certo? Podendo deixar o sistema escolher, tá? Uma surpresinha e tal. Isso aqui não é importante pra gente. Então, pessoal, como é que eu faço para apostar aqui então? Bom, eu posso escolher de 1 a 15 números para poder marcar, certo, galera? Então, veja bem, de 1 não, né? De 6 a 15, certo? Igual a aposta mínima, eu tenho que marcar 6 números, correto? Mas se eu quiser fazer uma aposta, por exemplo, com 7 números, eu posso. Por exemplo, eu posso escolher aqui o 13, né? Igual eu escolhi. Eu posso escolher aqui o 31, o 33, certo? O 54, o 27 e o 49. Bom, esses aqui são os meus 6 números. Mas se você falar assim, não, mas eu também queria jogar aqui o 57 no mesmo jogo, pode? Claro que pode. Isso já são 7 números. Ah, se eu quisesse jogar aqui o 9 também, no mesmo jogo, eu posso? Claro que pode. Né? Então vejam o seguinte, você pode jogar de 6 a 15 números. Mas aqui que se você apostar, ó, pessoal, quantidade de números jogados, certinho? Valor da aposta. Bom, pessoal, a aposta mínima de 6 números, ela custa R$ 4,50, certinho? Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta, certo? E maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Essas são as informações que estão lá disponíveis no site da Caixa, certo? Então, com 6 números, você paga R$ 4,50. Com 7 números, você já paga R$ 31,50. E com 8 números, você paga R$ 126. E com 9 números você paga aqui R$ 378, com 10 números 945 e assim por diante, certinho? Bom, pessoal, vamos entender então, né, o processo que envolve, né, a Mega Sena e a análise combinatória. Bom, galera, vamos pensar aqui primeiramente então, né, nessa aposta simples que eu fiz aqui, certinho? Por que é tão difícil ganhar na Mega Sena com uma única aposta simples? Pessoal, vejam bem, eu tenho 60 números disponíveis, dos quais, né, eu tenho que acertar 6, ok? Agora veja bem, pessoal, o sorteio da Mega Sena ele é feito, né, e eu não preciso acertar a ordem em que os números são sorteados. Por exemplo, se o número 31 for sorteado, depois o 54, depois o 13, né, e depois o 27 e assim por diante,
certo? Vejam que os números estão fora de ordem, né? Porque aqui eu coloquei ordem crescente, aqui eu tenho a ordem, né? Se você observar, eu tenho uma ordem crescente aqui, certinho? Eu não preciso acertar essa ordem, tá? É óbvio, né? Então, se eu não preciso acertar esta ordem, tá, pessoal? Basta que eu acerte os números, eu estou falando de uma combinação, certinho? Ou seja, né, os números podem ser sorteados em qualquer ordem, correto? E aí eu vou conseguir, né, acertar esse prêmio aqui, beleza? Bom, então vejam bem, galera. Para que eu acerte a Mega Sena, então, eu tenho uma combinação, certo? De 60 elementos tomados 6 a 6. Ou seja, galera, combinação de 60 elementos tomados 6 a 6. É isso aqui, ó, 60 fatorial, certo? Dividido por 6 fatorial, que multiplica 60 menos o 6 fatorial, certinho? Apesar de nós conhecermos a regra e até de ser rápido esse cálculo, nós vamos usar aqui o auxílio da calculadora científica, né, pessoal, para nos ajudar nesse cálculo, certinho? Muito bem, galera. A combinação de 60 elementos tomados 6 a 6 é igual a... Pessoal, eu vou digitar aqui, né, o meu 60, vou digitar o meu segunda função, certo? O NCR, certinho? E vou digitar aqui agora o meu 6 e vou teclar o igual. Pessoal, percebam que o resultado aqui foi 50.063.860. Beleza. O que isso significa, professor? Significa que com os números de 1 a 60, né, marcando 6 números, galera, é possível termos 50.063.860 resultados diferentes. Exatamente por isso, tá, pessoal? Olha, exatamente por isso que é muito difícil de você acertar na Mega Sena com uma aposta simples, com uma única aposta. Então veja bem, pessoal, quando você faz uma única aposta de 6 números, igual eu fiz aqui, certo? O que isso significa? Significa, pessoal, que você só está marcando uma aposta das 50.063.860 possibilidades, certinho? E se você acertar aqui, então, você é um cara de muita sorte, certinho? E é exatamente por isso que é muito difícil ganhar, então, aqui na Mega Sena, porque é desta forma que a gente calcula aqui, né, todas as possibilidades, certinho? Muito bem, tá, galera? Aí você vem e fala assim, professor, mas por que então que se eu marcar 7 números, né, o site da Mega Sena fala assim para mim, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de você faturar o prêmio cobiçado, né, faturar o maior prêmio cobiçado do país, beleza? Porque é o seguinte, galera, veja bem, deixa eu apagar aqui, tá, pessoal, porque a gente já sabe agora que o resultado aqui, né, é 50.063.000, né, e 800 e alguma coisa aqui, certo? De possibilidades. Beleza. Agora vejam o seguinte, pessoal. Quando você vai ali, certo? E marca apenas 6 números, você está fazendo uma combinação de 6 elementos tomados 6 a 6. A gente sabe que quando, né, o nosso N é igual ao nosso P, o resultado é 1, certinho? Então veja bem, quando você tem aqui, marca 6 números e você marca 6 números e precisa acertar esses 6, é claro que você tem apenas uma chance de ganhar, correto? Agora, quando você marca 7 números e destes 7 números você precisa acertar 6, você tem uma combinação de 7 elementos tomados 6 a 6. Ou seja, é o 7 fatorial dividido por 6 fatorial, que multiplica, né, que, pessoal, o 7 menos o 6 fatorial. E aí, né, esse cálculo é até rápido de ser feito. Mas nós sabemos, né, pessoal, que a combinação de 7 elementos tomados 6 a 6 é a mesma coisa que a combinação de 7 elementos tomados 1 a 1. E que o resultado disso aqui, nesse caso, seria o próprio 7, certinho? Então, eu sei que aqui é 7. Esse resultado aqui, então, pra gente, pessoal, vai dar 7. Caso você esteja aqui com dúvida, né, e fala, não, eu realmente quero ter certeza se é 7, você pode vir aqui pegar o auxílio da sua calculadora científica, certo? E pode fazer esse cálculo, né? Você pode colocar aqui 7, segunda função, NCR, certinho? E pode digitar o 6. Você vai perceber que o resultado é 7. O que isso significa, pessoal? Significa, tá, que marcando 7 números é o equivalente você fazer 7 apostas. Então, quando você marca 7 números, você está fazendo 7 apostas. E aí, se você está marcando 7 números e está fazendo 7 apostas, então quer dizer que você está fazendo assim, ó, 7 vezes o 4,50. Porque cada aposta simples custa 4,50. Então, vejam bem, se você pegar aqui agora o 7 e multiplicar pelo 4,50, você vai ter ali o resultado de R$ 31,50. Então, vejam que 7 apostas, né, e cada uma custando R$ 4,50, você tem um resultado de R$ 31,50, que é isso aqui. O mesmo raciocínio acontece ali quando você decide, né, marcar 8 números, certinho? Veja bem, pessoal, se você tem ali, ó, se você decide marcar 8 números, destes 8 números que você marcou,
basta você acertar 6. Então você tem aqui uma combinação de 8 elementos, tomado 6 a 6, e é 6 fatorial, que multiplica aqui o 8 menos 6 fatorial, certo? Vamos usar a calculadora científica aqui. Bom, você vai colocar aqui o 8, segunda função, certo? É NCR, certinho, e você vai digitar aqui o nosso 6, beleza? Teclando igual, você vai ter aqui, ó, 28. O que isso representa, pessoal? Representa 28 apostas. Então, vejam o seguinte, quando você está, né, marcando lá, quando você decide, né, marcar 8 números no mesmo canhoto, certo, galera? Você está marcando o equivalente a 28 apostas. Então veja que você está fazendo 28 apostas. Mas cada aposta não custa R$ 4,50? Então vejam o seguinte, se você pegar aqui o 28 e multiplicar pelo 4,50, olha só o que você vai ter. Você vai ter ali, ó, R$ 126. E é por isso, né, que lá no site da Caixa Econômica está dizendo para a gente o seguinte, que se você decide marcar 8 números, você está fazendo 28 apostas, certinho? Se você está fazendo 28 apostas, cada aposta custa R$ 4,50, então você tem que pagar aqui, ó, R$ 126, que é o que está sendo falado aqui, né, no nosso site. Este raciocínio, pessoal, é o mesmo aqui, né, para os demais quantidades, né? Se você quiser marcar 9, se você quiser marcar 10, se você quiser marcar 11, 12, 13, 14, até 15, né? Então a Mega Sena permite, certinho, você marcar até 15 números. E aí desses 15 números você pode, né, acertar, você tem que acertar os 6. E aí, professor, quantos jogos eu estou fazendo quando eu marco 15 números? Bom, 15, segunda função, certo? NCR, 6, igual, pessoal. Significa que você está marcando 5.005 cartelas. É como se você estivesse fazendo 5.005 jogos. E aí, pessoal, cada jogo não custa R$ 4,50? Então, se você marcar 15 números, você vai ter que pagar a bagatela de R$ 22.522,50, certo? Bom, galera, então vejam, tá, que a relação da Mega Sena com a análise combinatória ela é muito importante, certinho? E vejam que a gente, né, é muito difícil de ganhar por causa de todas essas situações. E quanto mais números você marcar, maior, né, são as chances, só que também maior é o preço da aposta, beleza?